As portas do hotel chique se abriram, e eu entrei num saguão lindo e iluminado. Um enorme lustre brilhante iluminava o ambiente, e pessoas bem vestidas estavam por ali, conversando e rindo. As mulheres usavam vestidos cintilantes e pareciam ter saído direto de um filme. Assim que vi tudo aquilo, senti uma pontada no peito. Aquela deveria ser a minha festa, mas não me senti bem-vinda. Era o meu aniversário de 31 anos. Minha família me convidou dizendo, já que é um dia especial, vamos comemorar em grande estilo. Eu não os via há muito tempo. Estávamos afastados, mas achei que talvez fosse uma boa chance de nos reconectarmos. Esperava que fosse bom estar com minha família de novo. Eu estava errada. Quando cheguei na recepção, o atendente do hotel me olhou de cima a baixo. Você está na lista de convidados? Perguntou, como se eu não pertencesse ali. Disse meu nome com confiança, mas ele pareceu confuso. Por favor, aguarde um momento, senhorita, disse ele. Enquanto eu esperava, me sentindo deslocada, minha mãe, Olivia, e minha irmã, Jéssica, apareceram. Estavam impecáveis, sorrindo como se fossem mulheres de capa de revista. Mas, quando me viram, os sorrisos mudaram, mesmo que só um pouco. Ah, Laura, você veio, disseram. Já faz um tempo, né? As vozes soaram educadas, mas frias, e então veio o choque. Não tem lugar para você, Laura, minha mãe disse. O quê? Como assim? Perguntei, sem acreditar no que ouvia. Ela continuou sorrindo. Reservamos tudo com antecedência. Não tem mais como adicionar outro lugar agora. Por que você não pega alguma coisa para comer num pub aqui perto? Pode ser divertido, né? Fiquei ali, parada, em choque. Um pub? Era algum tipo de piada? Eu deveria ser a convidada de honra dessa festa. Eu fiquei longe da minha família por um tempo, mas ainda assim achei que me receberiam de verdade. Quando Jéssica viu minha expressão, deu de ombros. Bem, você trabalha num pub, né? Provavelmente se sentiria mais à vontade lá, disse, me encarando com clareza. Quis responder, mas nenhuma palavra saiu. Eles não me viam como irmã, só como aquela que trabalha num bar. Não leva a mal, Laura, minha mãe disse num tom calmo. É só que, tem lugares que combinam mais com a gente, sabe? A voz dela era suave, mas as palavras cortaram fundo. Parecia que ela estava me dizendo que eu não pertencia àquela família. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Senti uma mistura de tristeza, raiva e decepção subir pela garganta. Ainda assim, forcei um sorriso. Eu entendo. Desculpa incomodar. Me virei, e eles pareceram quase aliviados. Não olhei para trás ao sair. O ar frio da noite tocou minhas bochechas. As luzes da festa ficaram mais distantes enquanto eu caminhava, e memórias começaram a voltar. Desde pequena, eu nunca fui boa o bastante para os olhos da minha mãe. Minha irmã sempre foi a inteligente, extrovertida, o orgulho da família. Eu amava fazer bolos, mas minha mãe achava que era só um passatempo bobo. Meu pai era diferente. Ele amava meus doces e sorria orgulhoso sempre que eu melhorava. Mas ele faleceu quando eu tinha 12 anos. Não tive tempo de me recuperar antes que minha mãe se casasse de novo. Meu padrasto não ligava para mim, preferia minha irmã por causa das boas notas e do jeito carismático. Eu me sentia invisível em casa. Não importava o que eu fizesse, continuava tentando agradar, trabalhando duro, sem desistir, mas nunca me viam como alguém de sucesso. Mesmo assim, escolhi meu próprio caminho. Quando terminei a escola técnica, saí de casa e cortei laços com a família. Fui para a Itália treinar num restaurante renomado. Sempre amei confeitaria e queria aprender a verdadeira arte dos doces. Foi difícil no começo. Eu não falava o idioma e estava sozinha num país novo, mas continuei praticando, aprendendo com os erros e nunca desisti. Aos poucos, fui ganhando confiança até que decidi abrir minha própria confeitaria. Começar o negócio não foi fácil. Passei por muitos perrengues, o dinheiro às vezes era curto, e as vendas não iam como o esperado. Mas nunca abandonei meu amor por fazer doces. Tudo que aprendi me deu força para continuar. Cada vez mais pessoas começaram a vir até a minha loja. A notícia se espalhou, e meus bolos ficaram famosos. Hoje em dia, até gente de outros países vem experimentá-los. E quando vejo isso acontecer, sinto que todo o esforço e trabalho duro valeram a pena. Esses momentos me trazem uma felicidade verdadeira. Não importa o quanto as coisas fiquem difíceis, aprendi como é importante acreditar em mim mesma e seguir em frente. Ainda assim, minha família só me enxerga como aquela que trabalha num pub. Minha irmã, Jéssica,
É casada com o Henry, um banqueiro de investimentos. Ele trabalha com finanças, lidando com grandes negócios e muito dinheiro. Ganha bem e é conhecido na alta sociedade. Por causa disso, Jéssica vive indo a festas chiques, jantares caros, leva uma vida luxuosa, mas não por mérito próprio. Tudo isso é por causa do Henry. Meus pais também se aproveitam dessa vida. Com a ajuda dele, vivem num bairro nobre, viajam com frequência e fazem compras sem se preocupar com o valor. De repente, ri sozinha, quase sem querer. Chega disso, pensei, as pessoas não mudam tão fácil assim. Então tomei uma decisão. Nunca mais vou tentar contato com minha família. Eu não preciso da aprovação deles para saber quem eu sou. Há pessoas por aí que realmente me valorizam. Olhei pro céu noturno e respirei fundo. O ar frio ajudou a acalmar a raiva que ainda borbulhava dentro de mim. Minha vida vai continuar com ou sem eles. Com esse pensamento, comecei a andar para casa, quando meu celular tocou. Era uma mensagem do Scott, meu gerente. Laura, é uma emergência. Por favor, venha à loja imediatamente. A mensagem dele parecia séria. Fiquei parada, assustada. Scott, o que aconteceu? Me conta. Escrevi. Te explico depois. Só vem rápido, Laura. Ele respondeu. A voz dele parecia mesmo preocupada. Sem pensar duas vezes, me virei e corri direto para a loja. Quando cheguei lá, estava tudo escuro e silencioso, de um jeito estranho. Scott, você tá aqui? Gritei, nervosa. De repente, feliz aniversário, Laura. As luzes se acenderam todas de uma vez, e eu vi os rostos sorridentes da minha equipe. Fiquei completamente paralisada, os olhos arregalados de surpresa. No balcão, havia um bolo de aniversário lindo, feito especialmente para mim. Todos estouraram aqueles biscoitos de festa e me cercaram com abraços, sorrisos e alegria. Feliz 31 anos, Laura, comemoraram. Essa é a nossa forma de agradecer por tudo que você faz. As palavras deles encheram meu coração. Mesmo que minha própria família não se importasse comigo, ali estavam pessoas que realmente me valorizavam. Segurei as lágrimas e sorri. Obrigada. De verdade, pessoal, muito obrigada. Fiquei tão emocionada com aquela comemoração calorosa. Então perguntei, mas, como vocês sabiam que eu estava voltando? Scott coçou a cabeça e sorriu. Na verdade, a gente tinha mandado um bolo surpresa pro hotel, mas quando nos disseram que você já tinha ido embora, decidimos comemorar aqui mesmo. Ah, murmurei. Surpresa, sentindo um calor bom espalhar pelo peito. Eu estava sinceramente grata por ter pessoas como eles na minha vida. Scott, pessoal, obrigada de novo, falei. Ele abriu um sorrisão e disse, agora vamos comer bolo. Todos aplaudiram. Naquele momento, percebi algo importante. Aquilo sim parecia uma família de verdade. Hoje sou conhecido como um chefe confeiteiro talentoso e dono de uma padaria de muito sucesso chamada Tea Start. Tenho 3 lojas, e as pessoas adoram não só as sobremesas criativas, mas também o clima aconchegante que criamos. Somos tão populares que há reservas com até 4 meses de antecedência. Até professores da TU e clientes com bastante grana vêm com frequência. Os amantes da gastronomia dizem que minha loja é parada obrigatória. Meu nome já apareceu em revistas e blogs de culinária. Mas, mesmo com todo esse sucesso, eu nunca contei nada disso para minha família. Ficamos distantes, mal conversamos. E a verdade é que eu não sentia vontade de dividir minhas conquistas com eles. Desde que eu era criança, eles nunca acreditaram no meu sonho de me tornar confeiteiro. Quando decidi entrar numa escola de culinária depois do ensino médio, minha mãe e minha irmã não entenderam. Elas só se importavam com empregos estáveis, status e dinheiro. Nunca respeitaram o caminho que escolhi. As decisões que tomei foram minhas com esforço e coragem, mas minha família nunca apoiou nenhuma delas. Sempre quiseram que eu fosse mais realista. Nunca tentaram de verdade entender meu amor pela confeitaria ou meu sonho de viver disso. Por isso, muitas vezes, me sentia perdida, sozinha. Nossos valores eram muito diferentes. Então, com o tempo, decidi manter distância. Mesmo depois de conquistar tudo com o meu próprio esforço, nunca senti vontade de ligar para contar, porque para mim, a Tea Start não era só uma padaria, era a prova de que eu podia chegar lá sozinha, mesmo quando ninguém acreditava em mim. E isso me dava forças para continuar. 3 meses depois do meu aniversário, aconteceu uma competição internacional de confeitaria. Nossa equipe da Tea Start ganhou o primeiro lugar.
Os melhores confeiteiros do mundo participaram. Foi tudo julgado com muito critério, técnica, criatividade, apresentação, e eu liderei nossa equipe dando tudo de mim. Quando anunciaram nossa vitória, eu chorei de felicidade, de alívio, de orgulho. A notícia se espalhou rápido, não só no mundo da confeitaria, mas além dele, nossa padaria ficou ainda mais conhecida. Até que, um dia, um famoso programa de TV sobre gastronomia entrou em contato com a gente, pedindo uma entrevista. Eu normalmente evitava os holofotes, mas dessa vez senti que era uma ótima oportunidade de mostrar o trabalho duro da minha equipe. Então, aceitei fazer a entrevista. O que eu não sabia era que essa decisão também traria uma grande surpresa, envolvendo minha família. Depois de algum tempo, o dia da transmissão finalmente chegou. Minha equipe e eu nos sentamos em frente à TV, lá na loja, todos meio nervosos. Quando o programa começou, apareceu uma cena minha sendo entrevistada. Parecia um pouco tímida e insegura, mas falei com carinho sobre o quanto amo a padaria, e elogiei toda a equipe, que também foi mostrada trabalhando com cuidado na cozinha. A cada vez que nossa loja aparecia na tela, todos aplaudiam, se olhavam sorrindo, cheios de orgulho por tudo que construímos juntos. O apresentador descreveu a Tea Start como uma padaria famosa, querida por amantes da gastronomia no mundo todo. Eu assistia com o coração cheio, me senti verdadeiramente reconhecida. Assim que o programa acabou, meu celular tocou, olhei para a tela, era minha mãe, Olivia. Fiquei surpresa, mas atendi na hora. Alô, Laura, o que é tudo isso? Ela disse, claramente chocada e confusa. Como assim? Respondi. Acabei de ver o programa na TV, isso da sua loja, Tea Start. Eu pensei que você ainda trabalhasse num pub. Respirei fundo e respondi com calma. Mãe, me desculpa, eu não trabalho em pub há muito tempo. Na verdade, eu sou dona da Tea Start. Aquela loja que disseram estar com todas as mesas reservadas por 4 meses. Ela perguntou, surpresa. Sim, mãe, é minha. Eu sempre sonhei em ser chefe confeiteira. Hoje, a loja é famosa, e gente de vários lugares do mundo vem até aqui. Houve um silêncio do outro lado da linha. Mas, Laura, por que você nunca contou nada pra gente? Dei uma risadinha amarga. Você e a Jéssica sempre diziam que fazer doces era só uma brincadeira. Diziam que isso não era trabalho de verdade, que eu precisava de algo mais estável. Minha mãe não disse nada. Foi por isso que eu parei de falar sobre isso com vocês, continuei. Achei que teria que provar meu valor por conta própria, sem depender da aprovação de ninguém. Ela soltou um suspiro. Entendo, mas, Laura, sua loja é bem famosa agora, né? É sim, respondi, sem me empolgar muito. Então você deveria promovê-la mais, ela disse, animada de repente. Isso é perfeito. Vamos fazer uma festa enorme para comemorar seu sucesso. Eu posso convidar muita gente, isso com certeza vai trazer ainda mais atenção para sua loja. Espera aí, mãe, falei, já franzindo a testa. Sempre que minha mãe fala em convidar gente, ela se refere aos amigos da Jéssica, contatos de negócios, gente preocupada com status. Não parecia que ela queria comemorar comigo, mas sim usar o momento para se exibir. Frustrada, respirei fundo e desliguei. Não disse mais nada. Qualquer plano que ela tivesse, não era para mim, não era o que importava de verdade. Mas, algumas semanas depois, lá estava eu, de pé na tal festa que ela organizou, um evento enorme e chamativo, que ela chamou de a celebração do sucesso da Laura. A maioria dos convidados, amigos da minha mãe, contatos da Jéssica, gente claramente tentando tirar algum proveito do meu sucesso. Eu nem queria estar ali, parecia que fui empurrada para aquilo. É sua festa, Laura, tenta aproveitar, minha mãe disse, com um sorriso forçado, mas o olhar dela era frio, dava para ver que aquilo não era sobre orgulho, era sobre aparências. Suspirei e decidi apenas seguir o roteiro, fingi ser o convidado de honra, sorri para a multidão, e tentei não estragar o clima, mesmo sem vontade nenhuma de comemorar. Enquanto eu me perdia nos meus pensamentos, um homem loiro, de terno, me olhou com curiosidade. Ele se aproximou e disse: Olá, eu sou o Henry, marido da Jéssica. Eu parei por um instante, surpresa, então esse era o marido da minha irmã. Prazer, disse, apertando a mão dele, tentando ser educada. Henry me encarou por um momento e disse: Na verdade, só descobri sobre você recentemente. Vi o programa sobre a Tea Start.
Ele continuou. Perguntei pra Jéssica se você era irmã dela, e só então ela admitiu. Entendi, respondi, sentindo um nó no peito. Respondi com um sorriso seco. Eu pensei que ela fosse filha única, principalmente porque você não estava no nosso casamento. Fiquei realmente surpreso quando vi o programa. Você é claramente muito bem-sucedida, então quer dizer que minha esposa estava me escondendo uma irmã. Ela agiu como se você não existisse. Talvez, para ela, ter uma irmã que queria ser chefe confeiteira fosse constrangedor. Henry parecia meio desconfortável com o que dizia. Eu não levei por esse lado, mas, sinceramente, suas sobremesas são incríveis. Elas são delicadas, lindas, parecem obras de arte. Obrigada, respondi, mas, sendo honesta, eu nem queria vir nessa festa. Eu imaginei, ele disse, soltando uma risada suave. Ainda assim, o fato de você ter vindo, talvez signifique que você não desistiu completamente da sua família. Fiquei em silêncio por um momento. Ele estava certo. Se eu realmente tivesse cortado todos os laços, eu não teria pisado ali. Vamos ver no que dá, falei, com um sorriso vago, segurando com delicadeza a faca de sobremesa na mão. Enquanto crescia, eu sempre me sentia como a peça fora do quebra-cabeça da minha família, mas agora as coisas eram diferentes. Eu tinha conseguido tudo sozinha, mesmo que a Jéssica ainda me tratasse da mesma forma de sempre. Eu podia viver com orgulho, porque tinha seguido o meu sonho. Depois da festa, finalmente voltei para casa. Soltei um suspiro profundo, refletindo sobre todo aquele evento desconfortável. Estava claro que ainda existia uma distância enorme entre mim e minha família, uma distância que não se fechava facilmente. Alguns dias depois, Jéssica me ligou. Laura, quero comemorar o aniversário de uma amiga na sua loja. Você vai guardar uma mesa especial pra gente, né? Fiquei surpresa. A mesma irmã que antes agia como se eu nem existisse, agora me tratava como família. Mas havia algo estranho. A intenção dela não parecia genuína, nem calorosa. Desculpa, Jéssica, estamos lotados nesse dia, respondi educadamente. Mas ela insistiu. O quê? Mas nós somos família. Você não pode abrir uma exceção? É para uma amiga muito importante. A política da nossa loja é tratar todos os clientes igualmente, respondi com calma. A voz dela mudou. Ficou mais fria. Entendi, então vou pedir outro dia. Apesar de ter desistido naquela vez, Jéssica continuou ligando, pedindo tratamento especial. Laura, você pode reservar o café todo pra gente? Vou levar umas esposas de investidores, gente que conhece meu marido. Dá pra fazer um conjunto de sobremesas exclusivos só pra esse dia? De novo, e de novo. Mas minha resposta continuava sendo não. Eu não planejava dar privilégios só porque éramos da mesma família. Sinceramente, me sentia desconfortável vendo a Jéssica tentar usar minha loja para melhorar a própria imagem. Eu tinha lutado demais para conquistar o que tenho. Construí a Tea Start com suor, noites viradas e muito amor. Não podia simplesmente jogar meus princípios fora, nem mudar o jeito como administro o meu negócio, só para agradar a minha família. Uma noite, depois de fechar a loja, vi o Henry esperando do lado de fora. Ele estava sério, com o olhar firme. Preciso conversar com você, Laura, disse ele. O que foi? Perguntei. Eu quero saber o que você realmente acha da Jéssica, disse Henry. E ela, você sabe que ela está usando sua loja, né? Fiquei surpresa, então Henry tinha percebido. Ela me disse que estava te ajudando porque vocês são família, ele continuou. Mas agora eu vejo que ela só quer te usar para parecer bem na fita. Balancei a cabeça, com calma. Sempre foi assim. Ela nunca acreditou no meu sonho, me ignorou por anos. Mas agora que eu consegui conquistar algo, ela finge que somos próximas. Se você não tivesse se tornado bem-sucedida, aquela festa nunca teria acontecido, disse Henry, com um suspiro. Eu não conhecia esse lado da Jéssica até depois que nos casamos. Mas depois que te conheci, comecei a enxergar quem ela realmente é. Ele olhou diretamente para mim. Laura, eu não posso mais continuar com isso. Agora entendo porque sua família nunca te tratou do jeito que você merecia. A Jéssica julga as pessoas pelo que elas podem fazer por ela. As palavras dele mexeram comigo. Tudo aquilo que eu vinha guardando dentro de mim veio à tona. Henry, você tá pensando em se divorciar? Para ser honesto, eu já decidi, ele disse. Devagar, se eu não tivesse te conhecido, talvez nunca tivesse enxergado isso, mas vendo o que você construiu,
O jeito como você vive sua própria vida, isso me fez perceber que a vida não é sobre ser controlado por outra pessoa. Ouvir aquilo me trouxe uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo, um certo alívio. Vários meses depois, fiquei sabendo que o divórcio de Henry e Jéssica foi finalizado. Não fiquei surpresa, depois do que Henry me contou. Parecia que isso já estava escrito para acontecer. Mas o que me pegou de surpresa foi o que veio depois. Sem Henry, Jéssica não conseguiu manter o estilo de vida de luxo que sempre exibiu. Ela dependia totalmente do dinheiro e do status dele, e quando isso acabou, tudo começou a desmoronar. Meus pais também foram afetados. Eles estavam levando uma vida confortável graças ao apoio de Henry, mas depois do divórcio, esse apoio simplesmente desapareceu, e o dinheiro deles foi acabando, rápido. Então, um dia, recebi um telefonema da minha mãe. Já fazia muito tempo. Laura, por favor, preciso falar com você. Hesitei, mas no fim, aceitei encontrá-la. Nos encontramos em um café simples, quando vi minha mãe e minha irmã. Elas pareciam completamente diferentes do que eu me lembrava. Antes estavam sempre com roupas caras, maquiadas, impecáveis. Agora vestiam roupas simples e carregavam no rosto um cansaço, quase um peso. Já faz um tempo, mãe. Jéssica, disse eu. As duas desviaram o olhar, claramente envergonhadas. Me desculpa, por tudo, disse minha mãe, num tom baixo. Quando você disse que queria ser uma chefe confeiteira, a gente não te levou a sério. A gente te menosprezou, mas agora eu entendo o quanto você lutou, o quanto trabalhou duro. Jéssica completou. Eu me arrependo de não ter apoiado seus sonhos também. Provavelmente já é tarde demais para pedir perdão, né? Olhei para elas com atenção. Eu não sou o tipo de pessoa que perdoa só porque alguém pediu desculpa, respondi com sinceridade. As duas abaixaram a cabeça, mas continuei. Sempre esperei que vocês entendessem uma coisa: o valor de uma pessoa não é medido por dinheiro nem por status. Elas ouviram em silêncio enquanto eu falava. Quando eu disse que queria ser chefe confeiteira, vocês disseram que era instável, que não fazia sentido. Mas eu acredito que qualquer pessoa que se orgulha do que faz, não importa o que, merece respeito. Pessoas que vivem às custas dos outros, sem tentar se sustentar, talvez sejam elas que são realmente pobres por dentro. Minha mãe assentiu devagar. Jéssica mordeu o lábio sem dizer nada. Depois, soube que Jéssica tinha começado a trabalhar como garçonete em um restaurante pequeno. No início, ela estava perdida, mas com os dias corridos, começou a entender o que significava ganhar a própria vida, depender só de si mesma. Minha mãe também começou a trabalhar como faxineira junto com meu padrasto. Agora faziam o tipo de trabalho que antes deixavam nas mãos de empregadas. Ver esse esforço começou a deixar meu coração um pouco mais leve. Eu ainda não tinha perdoado completamente. Mas se a minha família estava começando a enxergar seus erros e tentando mudar, eu queria dar uma chance. Laços de família podem se romper num instante, mas consertá-los leva tempo e esforço. Ainda assim, eu acreditava que era possível construir algo novo, mesmo que devagar. Alguns meses se passaram, e eu decidi visitar o restaurante onde Jéssica estava trabalhando. Quando a vi, fiquei surpresa. Ela estava tão diferente da irmã que eu conhecia. Andava com confiança, atendia aos clientes com um sorriso, trabalhava duro. Não havia mais sinal daquela pessoa orgulhosa e fria. Em vez disso, ela parecia orgulhosa do próprio trabalho. Ver aquilo me fez sentir algo que não sentia fazia muito tempo. Numa tarde de fim de semana, toda a família se reuniu novamente naquele restaurante. Não era um lugar chique, mas era tranquilo, real. Enquanto estávamos sentados à mesa, olhei para todos e disse suavemente: da próxima vez, que tal jantarmos lá em casa? Eu posso fazer um bolo. Que acham? No momento em que falei isso, algo quente e sincero passou entre nós. Minha mãe sorriu com ternura. Jéssica parecia surpresa, mas feliz. Não foi um momento grandioso, mas teve um significado imenso. Aquele pequeno convite foi a minha forma de dizer: estou pronta para tentar de novo. Ainda havia um longo caminho pela frente. A confiança não se reconstrói de uma hora para outra, mas aos poucos estávamos começando a juntar os pedaços. Não era perfeito, mas era verdadeiro. E pela primeira vez em muito tempo, parecia que estávamos nos tornando uma família.